O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Reino Unido fecha acordo com União Europeia sobre o Brexit. É esse o tweet. Pois é. Foi anunciado hoje o acordo. Tá? Tem tweet oficial, tem nota política, tem tudinho. Foi publicado. Lembrando que faltam 2 semanas para o prazo final. Só que detalhe, meu caro Matias, tem 2 semanas para o prazo final, mas o prazo do Parlamento Britânico poder votar alguma coisa é agora sábado. A gente já vai entrar nisso. Vamos aproveitar. Vai ser a primeira sessão de sábado do Parlamento Britânico desde a Guerra das Malvinas, em 82. Tá? Então, assim, primeiro porque, ninguém quer trabalhar de sábado. Um abraço a todos os nossos ouvintes que trabalham no shopping, que trabalham com transporte público e tem que trabalhar de fim de semana e as pessoas muitas vezes não reconhecem isso. Inclusive na Inglaterra, o sábado que é o dia do futebol, né? Inclusive tem um famoso zine que é When Saturday Comes. Mas eles usam o termo Sunday League para as ligas de várzea. Não, mas isso para torcer, para jogar é no domingo. Ah, tá. Entendi. Já estava eu aqui com minha estupidez. Então foi anunciado o acordo. Tá? O acordo, ele não tem muita diferença, tá, do que a gente já comentou 2 semanas atrás, que tinha aquela mudança, né, a retirada do chamado backstop e aquela mudança de prazos, né, para a questão na fronteira da Irlanda, tá? Apenas aqui recapitulando, tá bom? E aí a gente vai entrar no problema, porque sempre tem que ter um problema, né? Ninguém nunca tá 100% feliz nessa birosca, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter uma divisão alfandegária entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Porém, o controle alfandegário será realizado dentro da Irlanda do Norte, tá? Não será realizado na fronteira dentro da ilha da Irlanda. Será realizado dentro da Irlanda do Norte, tá? As empresas vão declarar ali suas vendas comerciais, suas vendas de produtos, vão pagar os devidos impostos e as fiscalizações vão ocorrer em pontos dentro da Irlanda do Norte, tá? Nem na fronteira, nem nos portos. E a verificação, a fiscalização vai ser por amostragem, inclusive, tá? Vão fazer uma lista de produtos de risco que vão ser mais fiscalizados do que os outros. E, então assim, é basicamente o seguinte: entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, nós teremos um fluxo comercial livre. Entre a Ilha da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, ou seja, o restante do Reino Unido e a Irlanda do Norte, nós teremos ali um controle alfandegário. Por quê? Porque aí vamos supor, eu sou um lojista na Irlanda, tá? Eu vendo fones de ouvido na Irlanda. Primeira coisa que eu vi aqui na minha frente. E aí um cliente meu, na Irlanda do Norte, comprou o meu fone de ouvido. Ele vai receber sem problema. Agora, um cliente meu, esse cara na Irlanda do Norte, ele comprou, na verdade ele não é um consumidor final, ele é um revendedor. E aí ele vai revender para um cliente que está no país de Gales, pela internet. Aí vai ter o controle alfandegário, tá? Então assim, a ideia é não criar uma fronteira, então você vai ter esse controle alfandegário, junto com ele o controle fiscal. Por quê? Porque o controle alfandegário é também verificar quem paga impostos aonde e tudo mais. E aí uma das políticas vai ser, se
tudo que for da Grã-Bretanha para a Irlanda, vejam, o exemplo que eu dei antes era eu estou vendendo fone de ouvido da Irlanda para a ilha da Grã-Bretanha. Agora, tudo que for vendido da Grã-Bretanha para a Irlanda vão cobrar impostos. Só que se o produto ficar na Irlanda do Norte, se o consumidor final estiver na Irlanda do Norte, a empresa vai receber o reembolso daquele imposto. Tá? Então, vamos fazer o exemplo contrário. Eu tenho uma empresa em Londres e vendo fones de ouvido. E aí em Belfast tem lá um lojista que comprou 50 fones de ouvidos comigo. Desses 50, 20 ele vendeu para Dublin. Esses 20 já era. Agora, os 30 que ele vendeu ali na vizinhança, o cara vai pegar e vai lá preencher um formulário, não sei como é que vai ser, vai falar, olha, eu tenho aqui direito ao reembolso do imposto do comércio entre Reino Unido e União Europeia, porque pagou imposto, mas não foi para a União Europeia. Tá? Então, assim, parece um pouco confuso, mas é uma questão de adaptar, é uma questão de acostumar. Além disso, os produtores agrícolas da Irlanda do Norte vão continuar seguindo os parâmetros da União Europeia, por pelo menos um prazo de adaptação. Tá? Então, assim, não é que do dia para a noite eles vão poder, sei lá, eu não sei quais são essas regulações de direito, quais são esses parâmetros, tá? Mas é como se fosse, sei lá, a BNT. Tá? Então, o pacote de queijo tem que ter ou 1 quilo, ou meio quilo, ou 250 gramas. E aí eles vão ter que continuar usando esses volumes. Eles não vão poder vender o pacote de queijo de 300 gramas no dia seguinte. Tá? Tô dando um exemplo completamente hipotético e esdrúxulo, tá? Mas porque funciona. Então, essa é uma das principais questões. E aí, lembrando, como a gente explicou 2 programas atrás, isso vai transicionar. Tá? Depois de 1 ano e meio, o controle já vai ser na ilha da Irlanda. Tá? E, principalmente, o parlamento da Irlanda do Norte vai ter a opção de prorrogar ou não esse acordo. Por quê? Se o Brexit for aprovado, esse regime transitório vai durar até janeiro de 2025. Aí, até essa data, o parlamento da Irlanda do Norte vai poder decidir se quer renovar ou não por mais 4 anos esse acordo. Por quê? Porque até 2025, a Irlanda do Norte pode pensar, olha, vai ser mais vantajoso a gente sair desse acordo com a Irlanda e a gente ficar no nosso fluxo focado no Reino Unido. Ou então, olha, se a gente sair desse negócio, a gente vai perder dinheiro, vai perder aqui produção e tudo mais, então vamos continuar nesse acordo. Por quê? Qual vai ser aqui a jogada? Essa que foi a solução encontrada que não tinha no acordo inicial. Com essa iniciativa de, olha, tudo que for do Reino Unido para a Ilha da Irlanda vai ser taxado e o que ficar no Reino Unido, na Irlanda do Norte, é reembolsado, vai permitir que o Reino Unido consiga negociar acordos de livre comércio por aí. Ele não vai ficar preso numa união aduaneira meio mambembe com a União Europeia, que era o caso do backstop anterior, do backstop da Theresa May, que na prática mantinha Reino Unido numa união aduaneira ali com a União Europeia. Então agora é o seguinte, a Irlanda do Norte vai ter um regime especial e o resto do Reino Unido vai estar livre para voar, já diria a música. Então vamos supor que até 2025 o Reino Unido faz acordo de livre comércio com Estados Unidos, Mercosul, Índia, Botsuana, África do Sul, faz um monte de acordo. Aí o parlamento da Irlanda do Norte olha e fala, olha, é mais vantagem a gente ficar só com o pessoal do Reino Unido e a gente negocia aí, ver como é que vai ser a questão alfandegária com a Irlanda. Ou então vamos supor que até 2025 o Reino Unido não consegue fechar acordo nenhum e a Irlanda do Norte olha e fala, olha, a gente está bem assim porque a gente está nessa união aduaneira aqui, uma espécie de união aduaneira com
a União Europeia via Irlanda, está sendo mais vantajoso para a gente, está tendo paz, então a gente continua aqui. Tá? Essa é a principal questão. Por que eu digo que essa é a principal questão? Porque, segundo a BBC, tá? Eu não li tudo, não deu tempo, porque o anúncio foi hoje, 90% do acordo é igual ao acordo da Theresa May. O grande problema, o grande espinho, que a gente comentou várias vezes, era a questão irlandesa. Então, achar uma solução para a Irlanda era a chave para achar ali uma eventual solução para o Brexit. Então, essa é a grande mudança. Com isso, o Reino Unido vai poder agora correr atrás de, digamos assim, de acordos comerciais, de acordo de livre comércio por aí, sem se preocupar com a questão da Irlanda. Vamos lembrar uma coisa que a gente falou semana passada, uma notícia que a gente repercutiu semana passada. O governo da República da Irlanda ficou satisfeito com essa solução. O governo britânico, o governo do Boris Johnson, agora vai poder dizer que, olha, a gente fez um acordo em que a palavra final vai ser do povo da Irlanda do Norte. A cada 4 anos, eles que vão dizer ali que querem continuar ou não nesse mecanismo. Tá? Vou usar o termo que inclusive a BBC está usando, mecanismo. Então, aparentemente está tudo bem. Não. Aí entra, né, que a gente estava falando aqui, a questão do parlamento britânico. Por quê? Primeiro, ele tem até sábado para aprovar essa birosca. Ou seja, não tem margem de negociação, entendeu? É sábado, é tudo ou nada. Vai ser assim, mesa de pôquer all in. E a segunda coisa, como os nossos ouvintes devem lembrar, né, o Partido Conservador no Reino Unido não tem a maioria no parlamento, nem desde as eleições, em que ele precisa do Partido Unionista da Irlanda do Norte, que são os norte-irlandeses pró-Londres, para formar a coalizão, e segundo, porque recentemente o Boris Johnson expulsou vários dissidentes. E adivinha quem reclamou desse novo acordo, meu caro Matias? Os unionistas. Os unionistas. Os norte-irlandeses pró-Londres. Dizendo que isso concede demais, que isso afeta a união do Reino Unido e bababá. Então, assim, antes o problema eram os pró-Irlanda. Agora o problema são os pró-Londres. Pensando nos norte-irlandeses. Né? Então, o líder do Partido Unionista irlandês, né, o DUP, o Nigel Dodds, disse que o Boris Johnson está muito sedento para conseguir um acordo a qualquer custo. E que esse acordo cede demais em coisas que não queríamos negociar. Tá? Então, assim, continuo, tá? Essas propostas não são, em nossa visão, benéficas para o bem-estar econômico da Irlanda do Norte e elas minam a integridade da União, né? Da União, no caso, do Reino Unido. Então, sábado vai ser um dos votos mais importantes do mais que, né, multicentenário parlamento britânico. Porque se eles não votarem essa birosca no sábado, isso quer dizer que não vai dar tempo do acordo entrar em vigor até a data de 31 de outubro. Aí, ou o governo britânico vai ter que pedir um adiamento do Brexit, coisa que o Boris Johnson já disse, e ele disse isso, que prefere morrer do que fazer isso, ou teremos um Brexit sem acordo, apesar de terem conseguido um acordo que satisfaça a questão irlandesa, pelo menos do ponto de vista da República da Irlanda e do ponto de vista dos irlandeses pró-Irlanda, digamos assim, os norte-irlandeses pró-Irlanda. Então, assim, claro, a gente está aqui bem resumido, tá? Mas esse é o principal assunto, tá? Essa é a principal pauta. Tá? A Irlanda do Norte vai ficar nessa posição, digamos assim, meio dúbia. Ela estará tanto parte do Reino Unido
como uma zona alfandegária, uma união aduaneira, uma união de alguma maneira com a República da Irlanda, consequentemente com a União Europeia. Tá? Vamos ver como é que vai ser o voto, porque o Boris Johnson vai precisar dos conservadores que ele chutou, que agora são independentes, vai precisar do Partido Unionista Irlandês, ou então, se ele não conseguir esses setores, ele vai ter que seduzir parlamentares trabalhistas que tenham ficado satisfeitos com o acordo. Ou então, né, muito improvável, os nacionalistas escoceses. Mas acho que os nacionalistas escoceses, né, querem dar um socão na cara dele. Tá? Então, vamos ver aí sábado aí altas emoções no Parlamento Britânico. Certo? Order! Agora a gente cruza o Canal da Mancha, vamos ali para os Países Baixos, inclusive... meu caro Matias, uma coisa... Vários ouvintes às vezes enchem o nosso saco e a gente fala Países Baixos e não Holanda. O Comitê Olímpico dos Países Baixos divulgou uma nova diretriz aí, pedindo para a imprensa... Você viu isso aí? Sim. Pedindo para a imprensa internacional parar de chamar o país de Holanda. Então a gente é visionário, tá? Mas vamos até os Países Baixos para a notícia Mundo Bizarro da semana, em que um grupo de irmãos entre 18 e 25 anos, tá? Eram 5 irmãos, e o pai deles, de 58 anos, foram libertados depois de 9 anos de cativeiro. Eles estavam ali confinados numa fazenda por um homem de 58 anos que estava basicamente ali liderando uma espécie ali de culto do fim do mundo. Né? Então eles estavam ali todos confinados no porão, né? Esperando o fim do mundo, enfim, alguma coisa assim. Tá? Os vizinhos ficaram surpresos porque não sabiam da existência da família presa ali. E o que aconteceu? O mais velho, de 25 anos, ele... Ou seja, tinha 16 quando foi confinado. Quando foi confinado. Ele apareceu em um café numa cidade próxima. Tá? Não ficou para mim claro se ele fugiu, se ele conseguiu ir, né, sozinho e tal. E eles estavam conversando, ele disse que nunca havia ido à escola e que ele precisava de ajuda, precisava chamar a polícia, porque a situação não acabava. E aí o dono do café, chamado Chris Westerbeck, chamou a polícia e libertaram as pessoas. Né? Então tá aí mais uma notícia bizarra, né, que o mundo às vezes nos proporciona. Aí, dos Países Baixos, nós vamos para a Espanha, que já dominou os Países Baixos, né? Então essa é a única ligação, porque na segunda-feira, dia 14, a Suprema Corte da Espanha condenou 9 líderes catalães por sedição nas suas lideranças pelas campanhas separatistas da Catalunha do plebiscito de 2017, tá? Sedição é basicamente traição, né? É uma outra palavra, né? Dos 9 condenados, 4 também receberam penas por mau uso de dinheiro público. O ex-vice-líder do governo regional catalão, o Oriol Junqueras, ele foi condenado a 13 anos de cana, tá? Outros réus também perderam seus direitos políticos e as sentenças vão de 9 a 13 anos. O chefe do parlamento local, o Roger Torrent, ou Torrent, sei lá, ele gosta de baixar coisas no Pirate Bay. Isso pode dar ruim também. Ele disse que o veredito foi um ataque à democracia e o presidente da Catalunha, o Quim Torra, né, que sucedeu o Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha, pediu liberdade para presos políticos. O próprio Puigdemont disse, ele que está na Bélgica, né, disse que as sentenças foram uma atrocidade. E aí começaram uma série de protestos contra as decisões.
Já são 3 noites de protestos em que tivemos mais de 50 detidos em Barcelona, o aeroporto foi fechado, barricadas nas ruas, tacaram fogo nas coisas, enfim, esses vandalismos aí. Também tiveram cerca de 27 policiais feridos, tá? Policiais nacionais, porque também tem a polícia local, os moços, né? Que é como se fosse, sei lá, uma guarda metropolitana, né? Que vários também ficaram feridos. O presidente da Catalunha, o Quim Torra, disse que isso mostra como é necessário um novo referendo para que a Catalunha exerça o seu direito à autodeterminação. Né? Todos conhecemos as dificuldades impostas pela repressão e pelo medo, mas devemos seguir em frente e não ser intimidados. Tá? E, inclusive, adiou o clássico, né, que seria jogado no Camp Nou nesse final de semana, entre o Barcelona e o Real Madrid, por não ter condições de segurança, né, aparentemente. O pessoal até estava brincando de ser jogado no Monumental de Nunes. E o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro interino, né, já que a gente vai ter novas eleições na Espanha, simplesmente não se pronunciou, tá? Pelo menos até o momento. Ele se reuniu com lideranças políticas, mas enfim, ele não anunciou nenhuma medida extraordinária, não falou nada. Lavou as mãos, né? E o que mostra que, né, num futuro próximo, né, se o PCOE precisar justamente dos autonomistas para formar o governo, não será possível. Pois é. Ao meu ver, ele deveria, não sei, pedir... ele soltou lá uma nota protocolar, pedindo moderação, blá, 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 né? Mas, não sei, talvez devesse ser um pouco mais firme, tentar adotar uma postura mais conciliadora. Aí, claro, vão dizer que seria interferência em outro poder, porque foi uma sentença do judiciário, né? Mas, sei lá, ao meu ver, ele deveria ter se mostrado, né, mais presente nessa crise. E existe até uma denúncia, né, de que militantes do Vox teriam entrado em confronto com manifestantes pró-independência catalã. E aí cruzamos ali o Mediterrâneo Ocidental, vamos até a Itália, em que uma outra corte italiana disse que o homem vitruviano, do Da Vinci, pode sim ir para o Louvre, tá? A Itália Nostra, aquele grupo de conservação, aquele grupo ligado a patrimônio cultural, tinha entrado lá com uma apelação, a gente comentou essa notícia no programa passado, e agora uma outra corte disse que quem determina se a obra pode ser transportada ou não são os museus responsáveis. Tá? Então não basicamente a corte diz que, olha, não é a corte que pode definir se a obra pode ou não ir para lá, são os museus responsáveis. Se os museus estão falando que pode, então pode, tá? É basicamente isso que a corte fez. Ela disse que a corte não pode decidir pelos museus, pelos profissionais dos museus. Já o Itália Nostra, né, diz que, olha, né, se for para lá, ela não tem condições, ela é muito frágil, ela tem que ficar, ela não pode ser exposta e tudo mais, enfim. Então, o homem vitruviano, né, falando lá nas proporções humanas, ele, pelo jeito, vai ser emprestado ao Louvre para a exposição do Da Vinci. E aí, falando em patrimônio cultural e patrimônio imaterial na Itália, a gente vai aqui falar o nome, né? Mas, né, não é jabá, tá? Mas assim, se quiserem mandar umas batatas para nós, a gente não vai reclamar. Mas a Pringles, né, a batata que vem lá num tubo, lá numa lata, ela tem ou tinha um sabor chamado Prosecco e Pink Peppercorn, tá? Esse sabor originalmente é dos Países Baixos. E aí o que aconteceu? Ele estava sendo vendido na Itália e, por ordem da ministra da Agricultura italiana, Teresa Bellanova,
alegando que o nome Prosecco é um nome protegido, e a gente falou um pouco sobre isso no especial em 2 partes do acordo Mercosul-União Europeia. Inclusive, quem falou bastante disso foi o irmão do Guga Mafra, né? O Rafael Mafra. Então, sigam o Rafael Mafra no Twitter, ouçam o GugaCast e sigam o Guga Mafra também, ele que recentemente prestou aí uma consultoria aí, na faixa para mim, deu uns conselhos aí, respondeu umas perguntas idiota de madrugada, então tá aí, um beijo para eles. E permuta. Voltando aqui, o governo italiano disse que era um roubo de identidade, não pode ser permitido, e ordenaram a apreensão de centenas de latas de Pringles desse sabor, dizendo que não pode usar o nome Prosecco para uma batata. Então, novamente, não é jabá, mas se a Pringles quiser mandar para nós, ou então quiser, manda as latas do sabor Prosecco aí, já que aprenderam mesmo, né? Manda aí pra nós, tá? Mas é engraçado porque assim, é o tipo de notícia que parece bizarra, só que se você olha a fundo tem muitas questões envolvidas, né? Tem questões de identidade nacional, de patrimônio material e o uso de marca, né? A ideia de você valorizar a marca, aquela coisa do champanhe só feita na região de Champanhe, o resto é vinho espumante, olhe lá. Vinho branco espumante. Vinho branco, espumante, sparkling, whatever. Aí da Itália a gente vai para a Hungria, né? A gente faz o contrário do Átila, em que a gente teve... As cores são parecidas na bandeira? A gente teve eleições regionais na Hungria, nesse final de semana, no dia 13, tá? Em que tivemos diversas derrotas do Orbán e o seu partido da direita, o Fidesz. Aqui, acho que em relação às eleições na Hungria, são interessantes a gente fazer 2 comentários. 3. O primeiro no número de votos, tá? Na porcentagem de votos totais, o Fidesz ficou em primeiro, mas com 53,8%, 54% dos votos. Ou seja, se fosse uma eleição nacional, seria relativamente apertado. A segunda coisa a maior parte dos votos do Fidesz foram nas zonas rurais. E aí vem o terceiro ponto, que foi o que foi manchete em muito lugar e tudo mais. Nas grandes cidades, o Fidesz teve uma série de derrotas, tá? Nas 20 cidades húngaras, que são os próprios distritos, digamos assim, nas 20 maiores cidades do país, o Fidesz, antes das eleições, só não mandava em 4, tá? Pós-eleições, ele só manda em 12. Então, assim... Parece que o jogo virou. Então, assim, e além das derrotas, ele não ganhou em nenhum lugar em que ele era oposição. E, principalmente, ele perdeu em Budapeste, que é a maior é a capital e a maior cidade da Hungria, que é o lar de quase ali 1/5 da população húngara. E aí quem venceu foi o Gergely Karácsony, tá? Ele é cientista político e ele é de a Hungria, né? Talvez percebendo ali o avanço do Fidesz e do partido, né? do nacionalismo do Orbán, eles fizeram uma espécie de geringonça local, né, usando o termo português, e foi uma coalizão de Partido Socialista, Partido Social Liberal, Partido Democrata Cristão, Partido Verde e um partido ecossocialista, tá? Chamado Politics, política pode ser diferente na tradução em inglês, tá? No original, Lehet Masa Politica, LMP. Então, quem foi eleito foi o Gergely Karácsony, nessa grande coalizão de oposição, com 50,8% dos votos. Derrotando, né, o prefeito Istvan Tarlós, que estava no cargo desde 2010. E lembrando que o sistema eleitoral húngaro obedece o método D'Hondt, né? D'Hondt. Que é aquela bizarrice, né? Que quanto maior...
que tem um cálculo lá que não quer dizer que necessariamente a porcentagem de votos que você tem vai corresponder ao número de cadeiras, né? Quem está na frente leva uma vantagem a mais. E aí, na Assembleia de Budapeste, que são os distritos, que é como se fosse... eu não entendi direito, pelo que eu entendi, assim, é uma mistura de vereador com subprefeito. Tá? Mas dos 33 assentos, 18 ficaram com a geringonça. A gente tem que descobrir como é geringonça em húngaro. Nossa. Você não vai pausar essa gravação. É uma palavra tipicamente portuguesa e a gente vai tentar traduzir para um idioma que não tem ligação com nenhum outro. Para um idioma que é do capeta e você não vai pausar essa gravação, a gente vai fazer isso... Agora. Agora no Google Tradutor. Geringonça, segundo o Google Tradutor, é Izerkentyű. Então, nossos ouvintes aí, descendentes de húngaros, por favor, se manifestem. Um beijo para Mariel Deac, que estudou nas sociais, foi nossa contemporânea, que é descendente de húngaros, é a única pessoa que eu conheço que estuda húngaro. A Mariana Kenes, da história também do meu ano. Também é descendente de húngaro, mas ela não estuda húngaro. Ela sabe que a vida é curta. E o nosso amigo também, Bruno Balaz. O Brunão. Sim, mas ele é poliglota, mas não de húngaro. Então, a Izerkentyű, a geringonça húngara, ficou com 18 assentos, contra 13 do Fidesz e 2 dos independentes. É a primeira vez, desde 2004, que o Fidesz não fica com a maioria em Budapeste. Só que vejam só, caros ouvintes, esse grupo do 18 da geringonça 7 do Partido Socialista, 4 do Partido Social Liberal, 4 do Partido Democrata Cristão, 2 do Partido Verde e 1 independente, filiado à oposição. Então vejam, se os partidos se separassem, eles não conseguiriam bater frente com o Fidesz. Tá? Então por isso que a gente está chamando aí de geringonça, que é a grande união entre todos os partidos de esquerda ali em Portugal, né, para barrar o partido de direita nas penúltimas eleições. Então assim, importante notar que o Orbán ele saiu discursando, cantando vitória, né, dizendo que o partido dele continua sendo o maior partido e confiamos na zona rural, a zona rural pode contar conosco e tal, mas nas grandes cidades o Fidesz foi o grande derrotado. Perdeu diversas prefeituras, tá, de diversas cidades relativamente grandes, né, especialmente ali quando a gente pensa nos padrões húngaros. Né, a Hungria não é um país grande, de grande população. Né, vocês viram, Budapeste tem 1,8 milhão de habitantes. Né, a gente mora em São Paulo, que é essa coisa absurda aqui, que 30 trilhões de habitantes. Então, mas nas cidades maiores húngaras, o Fidesz acabou perdendo em diversas delas para ou candidatos independentes ou então candidatos da Izerkentyű, tá? A geringonça húngara. Espero que eu lembre dessa palavra nos próximos programas. E aí, falando em eleições, meu caro Matias, a gente vai para a Polônia, onde tivemos eleições nacionais, no caso. Como esperado, o Lei Justiça foi o vencedor, o partido conservador de direita da Polônia. Porém, importante notar uma coisa: ele saiu menor do que entrou na eleição. Então, assim, dos 460 assentos da Câmara Baixa do Parlamento polonês, você precisa de 231 para ter a maioria. O Lei Justiça vai continuar com a maioria com 235 assentos. Mas antes das eleições ele tinha 240, tá? Só que, recapitulando, ele teve 43% do voto popular para a Câmara dos Deputados, né? Vamos chamar de... é a Sejm, né? Em polonês, mas vamos chamar de Câmara, tá? Ficando com 235 assentos, perdendo 5. E no Senado, que são 100 assentos, a Câmara Alta, eles tinham 61, ficaram com 48. Perderam 13. Não vão ter mais a maioria no Senado, tá?
E assim como Portugal, o turnout foi baixo, né? Foi cerca de 60%, o que também é explicado, né, pela grande migração de poloneses para o restante da União Europeia. Embora, no caso polonês, meu caro Matias, 60% pode parecer um número baixo para outros países, mas o caso polonês foi uma das eleições com maior comparecimento desde o final da Cortina de Ferro. Tá? Não vou lembrar agora a data exata, mas, né, se você pensar, de qualquer maneira, são 11 milhões e meio de pessoas que não votaram. Né? Gente pra caramba. Aí, né, no parlamento, na Câmara Baixa, né, o Lei e Justiça ficou com 235, perdeu 5. Em segundo lugar veio a Coalizão Cívica, que é o partido de centro-esquerda polonês, digamos assim. Na verdade não é nem de centro-esquerda, ele é mais de centro mesmo, né? Um partido ali centro-liberal, que perdeu 32 assentos, ficou com 134 apenas. Em terceiro lugar veio a dissidência à esquerda do Coalizão Cívica, disputando suas primeiras eleições, que é a esquerda. Tá. Lewica em polonês. É um nome muito criativo. Né? Mas a esquerda... Que tem sido bastante comum na Europa, né? Tipo, na Alemanha tem o Die Linke. E a esquerda ficou com 49 assentos, né? Não tinha nenhum, ficou 49. Em quarto lugar veio a Coalizão Polonesa, que é de democratas cristãos, que ficou com 30 assentos, ganhando 14. E em quinto lugar veio a Confederação, que é uma dissidência do Lei e Justiça. São os caras que são mais à direita do que o Lei e Justiça. Tá? Que, inclusive, o líder do partido é um ex-parlamentar europeu, o Janusz Korwin-Mikke, que uma vez ele foi suspenso do Parlamento Europeu por ter falado, né, de que a mulher não devia votar e que o Hitler até fez coisas boas, né, aquelas declarações idiotas, né? E o Confederação ganhou 6 assentos, do que tinha ficou com 11. Tá? E temos uma cadeira bastante curiosa, né, Felipe? Que é da minoria alemã, né? Que é uma cadeira reservada ali para a comunidade alemã. Então, por exemplo, né, mesmo outros movimentos políticos que tiveram mais votos do que a minoria alemã, mas os 32.094 eleitores da minoria alemã escolhem ali um representante. Então, assim, o Lei e Justiça continua governando a Polônia, porém ele saiu menor do que entrou. E no Senado, como a gente disse, o Lei e Justiça perdeu 3 assentos, ficou com 48. A Coalizão Cívica ficou com 43, ganhando 9. Em terceiro lugar veio a Coalizão Polonesa, com 3, ganhando 2. Em quarto lugar, a esquerda, com 2. E 4 candidatos independentes. Tá? Então, assim, no Senado ficou menor ainda. E uma coisa curiosa do mapa eleitoral polonês, isso já vem de umas 2 ou 3 eleições, mas se os nossos ouvintes quiserem ver, porque né, por áudio é difícil transmitir a mensagem, mas vocês podem aí jogar no Google Imagens, né? Que é o seguinte: se vocês jogarem o mapa eleitoral da Polônia, a parte da Polônia que era a Alemanha costuma votar na Coalizão Cívica e ter uma postura eleitoral mais de centro, mais liberal. A parte da Polônia que era a Rússia, ela é mais conservadora e mais nacionalista. Tá? Assim, é uma sobreposição de fronteiras bizarra de tão encaixado que fica. Tá? Para quem quiser dar uma olhadinha, joga aí no Google Imagens, tá? Como aí curiosidade. E finalmente, a gente vai até a Suécia, né? Onde temos aí o Nobel de Economia, que foi dado para Abhijit Banerjee, que é um economista indiano radicado nos Estados Unidos, a Esther Duflo e o Michael Kremer. Né? A Esther Duflo sendo a única mulher laureada, né, em todos os Nobels desse ano. E aí teve um comentário muito legal do nosso ouvinte, o que costuma fazer comentários sempre, né, o Igor Coura de Mendonça, que comentou que, vou aqui ler rapidamente, eu tive a oportunidade de fazer um curso online gratuito via plataforma EDX, ministrado pelos professores Esther Duflo e Abhijit Banerjee. E esse curso mudou a minha forma de enxergar economia e governo. Tá? E aí ele faz ali um resumo do curso. Os laureados, eles estudam a questão da pobreza, né?
Ele comentou ali questões de empirismo, e eles têm um livro chamado Poor Economics, que foi publicado em português como Economia dos Pobres, repensar de modo radical a luta contra a pobreza global, tá? Então tá aí o comentário do nosso Igor Coura de Mendonça.